preferida. Já foi, mas não é mais. Um público grandioso aguardava o show da dupla Zé Neto e Cristiano em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Mas o que seria uma noite de alegria para todos, logo teve fim com a notícia de que Zé Neto havia passado mal. A apresentação foi cancelada. E já não saio mais de casa, não vejo a luz do sol. Faz tempo, minha risada é tão forçada. Logo, os fãs ficaram sabendo do motivo: uma crise de ansiedade. Antes de entrar no palco, Zé Neto começou a passar mal e foi levado às pressas para o hospital da região. No dia seguinte, ele gravou um vídeo, pediu desculpas e explicou aos fãs o que aconteceu. E pouco antes de subir no palco, tive uma crise de ansiedade e fizeram os medicamentos e infelizmente constataram que não dava para eu fazer o show, porque eu estava grogue pelos remédios e acabaram me encaminhando aí para a Santa Casa de Rio Pardo, mas onde fui muito bem atendido também. Já estou em casa, graças a Deus, está tudo bem. Ele é mais uma vítima de uma doença que incapacita parcialmente ou totalmente milhares de pessoas no mundo. Em cada 6 anos vividos com um transtorno mental, estima-se que o indivíduo fica incapacitado por, em média, 1 ano. Segundo os especialistas da mente, quem sofre dessa condição vive numa agonia emocional, uma avalanche de sentimentos, mau humor, incapacidade para o trabalho, insônia ou sono demais, transtornos alimentares, falta de ar, cansaço excessivo, queda de cabelo, dores físicas e muito mais. E como diz a frase, pode acontecer com as melhores famílias. Sim, nem o príncipe Harry está isento de ter transtorno de ansiedade. It's a dirty game. The pain and suffering of women marrying into this institution, this feeding frenzy. O livro autobiográfico do príncipe Harry, O que Sobra, traz muitas das revelações íntimas sobre a família real e sobre ele mesmo. Uma delas diz respeito à saúde mental do monarca. Eu era um agorafóbico, o que era quase impossível devido ao meu papel público. It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened? O transtorno vivido pelo príncipe Harry e por tantas outras pessoas é um transtorno de ansiedade que causa medo intenso em certas situações, principalmente em multidões e em espaços públicos. O indivíduo sente medo e evita lugares ou situações que possam causar pânico, ou que se sinta preso, desamparado e envergonhado. Os sentimentos desagradáveis podem ser tão avassaladores que muitos pacientes podem ficar presos em casa. Eles geralmente não usam transporte público, têm medo de estar em espaços abertos ou fechados, bem como enfrentar uma fila. No Brasil, a condição é considerada comum, com cerca de 150 mil casos por ano. Ansiedade. Muitos paralisam suas atividades do dia a dia por causa dela. Foi o que aconteceu com o cantor Zé Neto, que citamos no começo dessa matéria. No caso dele, ele teve até que cancelar um show e foi parar no hospital. Mas a ansiedade provoca outros transtornos na vida de milhares de pessoas. O assunto é tão sério que quem não teve pode ter, está tendo ou conhece alguém que anda extremamente ansioso. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. Você está acompanhando o programa Fogo e Poder. Se você tem sofrido com ansiedade, depressão, insônia, quero deixar à sua disposição o nosso SOS espiritual para você poder ligar, mandar a sua mensagem, entrar em contato conosco. Estão aí a nossa central de atendimento à sua disposição. Nos minutos finais dessa programação, uma oração especial por você e pela sua família. Você vai acompanhar agora o momento da libertação. Nós recebemos pessoas no programa com a intenção de ajudá-las. Pessoas que chegam aqui cansadas, sobrecarregadas, sofrendo. Atendemos,
realizamos esse trabalho de libertação e orientamos o que é necessário que seja feito para que haja uma mudança de vida. E a ideia de apresentar para você esse momento é para que você entenda que existem problemas que são de ordem espiritual. Acompanhe. O que mora dentro dela, o outro que controla, o que toma o controle dela e que faz ela ser quem ela não quer. Quando ela partiu para cima daquele rapaz com faca para matar, não foi ela. Eu quero aqui quem foi. Eu quero aqui o que xinga, o que briga, o que odeia, o que faz ela ser quem ela não quer ser. Vem aqui. Para o corpo dela. Tem quanto tempo que você mora aí? 8 anos. E desde que você entrou nela, como é que tá a vida dela? Como? Nas minhas mãos. Ó. Não sei se dá pra fechar aqui, ó. Tá rígido aqui, ó. Tem uma figa aqui, ó. Tem uma figa. Figa. E a mão dela tá ficando roxa. De tanto que aperta. Ó. Ó o dedo roxo. Figa e com o dedo roxo. O que não é ela, que é você que faz através do corpo dela? Maldita. Quando ela trata as pessoas com carinho, quem é? Ela, desgraçada. É ela. Quando ela trata as pessoas com ódio, quem é? Sou eu. Naquele dia que ela ia dar uma facada no coração daquele rapaz, era ela? Era ela? Era eu. Qual era seu plano para aquele dia? Matar ele e depois matar ela. Ah, então não era só para ele, não. Depois que ela desse uma facada no peito dele, o que você ia colocar na cabeça dela? Depois que ela visse aquela cena, ele ensanguentado no chão, agonizando, buscando ar para tentar viver, o que você ia falar na cabeça dela? Mata e vai ficar com ele. Se mata. Maldito. Como que você entrou na vida dela? Desgraçado. Como é que você entrou? Comecei pelo ódio. Depois coloquei vício. E quando ela foi na internet pesquisar rituais, amarração, simpatia, o que aconteceu naquele dia? Fui eu quem tava lá. Foi eu quem falei no ouvido dela. O quê? Vai dar certo. E quando a pessoa faz, o que acontece? E aí que começa. Começa o quê? Eu começo a agir de maneira com que confunda a cabeça deles. Então você gosta dessas coisas? Eu gosto. Rituais, simpatias.
Você tá rindo por quê? Você tá rindo por quê? Eu gosto. Você acompanhou esse momento da libertação. O mal, ele se manifesta na vida de uma pessoa com um objetivo: destruir. Por isso que sexta-feira nós estamos na corrente do mal debaixo dos meus pés. Estamos nesse propósito, porque Deus promete na sua palavra que nós esmagaríamos o mal. Exatamente isso. Você vindo sexta-feira nessa batalha espiritual, esses problemas que se levantaram, talvez porque você foi vítima de um ritual, vítima de uma inveja, de uma praga rogada, ou até mesmo de uma maldição hereditária, esse mal veio contra você. Você vem sendo atacado por essas forças espirituais do mal, mas esse mal vai cair e vai estar debaixo dos seus pés. Com o mal, a miséria, a doença, o vício, a solidão, a depressão, todo o sofrimento que tem feito parte da sua vida. Aceite esse convite, esteja conosco nesta sexta-feira, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, passando pelo caminho de fogo e poder, o corredor formado pelos 70 iluminados. Está aí as imagens da nossa catedral, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Vamos acompanhar agora a história dessa pessoa que chegou sexta-feira nessa batalha espiritual, sendo vítima de um ritual. Mas esse ritual foi desfeito, caiu, passou a estar debaixo dos pés dela e ela livre de todo o sofrimento. Acompanhe. Minha mãe, ela sempre procurou pelo oculto, né? E eu sempre acompanhei ela. Foi assim que a gente veio para cá, para São Paulo, e ela encontrou na casa de encosto a forma dela se desenvolver, né? E foi assim que eu conheci também uma pessoa que foi meu ex-marido. E quando eu vi, eu já estava dentro dessa casa de encosto, servindo os encostos, eu investi, né? Tudo que eu tinha. Eu já não tinha nada, né? Mas o que eu tinha, que era o trabalho, o valor que eu tinha para receber, eu investi naquilo ali. Eu sempre fui uma filha obediente, né? Então tudo que minha mãe falava, eu obedecia. E quando eu me vi, eu estava ali dentro, casada, me casei dentro desse lugar e comecei a servir os encostos. Onde ele ia para fazer os rituais, eu também acompanhava, né? Até as crianças foram consagradas, né? E não tinha saída, era aquilo ali. Eu tive depressão, eu não conseguia dormir, eu tinha insônia. Toda vez que eu dormia, os encostos, eles me sufocavam, né? Abusavam do meu corpo. Dentro da minha casa era cheio de imagens. Então, era aquela vida que eu vivia. Eu tentei suicídio, porque eu não tinha paz. Eu queria paz. Então, eu ouvia aquela voz: se mata, porque não tem saída. Para você ter paz, você tem que se matar. Eu peguei todos os remédios que tinha, vários remédios que tinha na minha casa, e peguei veneno de rato e me tranquei no banheiro. Como eu fiquei muito tempo, aí a pessoa viu que eu estava muito tempo lá dentro e aí não deixou que eu fizesse isso, né? E então, uma conversa que eu tive, né? Até com a ex-sogra também, ela me falou e ele também me falou que ele tinha feito um ritual, né? Para que eu viesse a me casar, a gostar dele, né? Quando eu me vi, eu já estava naquela situação toda com 3 filhos e envolvida dos pés à cabeça, porque não tinha saída, não tinha como sair daquela situação. Então, eu comecei também a frequentar com ele, a ir nas encruzilhadas, a fazer trabalho, a ir no cemitério, cachoeira, aonde o encosto pedia para a gente ir, nós iríamos, não medíamos esforços. E eu sempre acompanhava ele nesses lugares. Eu era depressiva, nada estava bom. Eu trabalhei numa multinacional e ali uma senhora me ensinou a orar, que eu não sabia orar. Eu sabia pedir por intercessores,
E ela falou, olha, quando chegar essas pessoas na sua casa, então quando você entrar nesse lugar, porque toda sexta-feira tinha os rituais, né? Então você vai fazer esse tipo de oração. E aí foi que nesse dia, dentro, eles estavam me girando, né? Para que eu viesse manifestar ali as entidades. E aí eu fiz essa oração. Falei, meu Deus, eu não te conheço. Eu não sei quem o Senhor é. Mas se o Senhor me tirar desse lugar, eu vou te servir, não importa onde. E foi ali que eu criei uma coragem que eu não sabia que eu tinha, porque eu tinha medo deles, né? E eu fiz uma carta, eu aluguei um lugar e fui embora com os meus filhos, larguei tudo para trás. Fui embora com os 3 filhos, né? E ali, a minha prima, ela também frequentava, né? E ela se casou e eles viviam um inferno também, né? Porque ela bebia, ela vivia um inferno. E foi então que ele chegou um dia e ela falou pra mim, ela falou assim, olha, o marido dela tinha encontrado esse lugar e era uma saída, né? Uma porta de escape pra nós. Então que era pra gente ir. E foi numa sexta-feira que a gente chegou na igreja. Tudo que eu ouvia, eu já vi uma diferença, né? Porque tudo que eles falavam, aquele homem do altar falava, estava escrito, né? E eu não sabia, nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, não sabia como que era. E eles me ensinaram, né? E eu estava usando a fé, mas ainda não tinha agarrado, né? Com toda a minha força, aquela fé de vencer tudo aquilo ali. E acabei dando ouvidos, né? E voltei com essa pessoa e a minha vida ficou pior. 3 vezes pior do que estava. E então eu lembrei daquela porta. E eu juntei todas as minhas coisas de novo e voltei. E aí sim eu abracei a fé, comecei a praticar, vivendo de fé em fé. Eu busquei por essa força superior que ela eliminou toda essa energia negativa, essa maldição, né? Essa é a realidade. Essa maldição que tinha na minha vida foi dissipada. E foi Deus. Hoje eu tenho paz. Eu consigo passar paz para as pessoas. Deus reconstruiu a minha vida, porque hoje eu tenho um novo casamento, eu tenho paz, eu rompi com essa maldição que tinha na minha vida. E você também pode ser livre de todo esse mal. Uma coisa é certa: o mal jamais deixará de se levantar. É isso mesmo. Você não ouviu errado. O mal jamais deixará de se levantar. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem como se estivessem sendo pisadas por problemas que não passam, que não se resolvem e que pouco a pouco vão lhes tirando as forças, até o momento em que a única saída parece ser desistir. Mas a solução não é desistir, é lutar da maneira certa, usando a fé contra todo o mal. Um meio pelo qual Deus fará você pisar, vencer cada um desses problemas. Nesta sexta-feira, a continuação da corrente do mal debaixo dos meus pés, em todas as igrejas Universal. Qual problema você tem enfrentado que você quer vencer? Eu faço um convite para você estar conosco nessa sexta-feira do mal debaixo dos meus pés. Pega um papel, escreva qual é o problema e traga nessa sexta-feira. Vamos realizar uma oração de fé e vamos determinar a sua vitória sobre esse problema. Tem um momento em que nós colocamos o problema debaixo dos nossos pés, determinando assim a vitória sobre o mal, a vitória sobre o problema. E eu quero convidar você também a trazer nessa sexta-feira a fronha do seu travesseiro ou a fronha do travesseiro do seu familiar. Você que tem tido insônia, você que tem sofrido com os distúrbios do sono. Eu vou compartilhar com você agora alguns sintomas
do distúrbio do sono. Tá aí. Sintomas comuns: cansaço excessivo durante o dia, irritabilidade, falta de atenção e concentração, queda no rendimento no trabalho e nos estudos, dores de cabeça e problemas de memória. São alguns sintomas do distúrbio do sono. Se você tem sofrido com esse problema, traga essa fronha, vamos determinar que esse problema seja vencido, tá bom? Você vai acompanhar agora a história de uma pessoa que vai compartilhar que ela foi curada, liberta da insônia. E daqui a pouco a gente já volta orando em seu favor. Carisiane, como que era a tua vida antes de participar da sessão? Bom, antes de eu chegar na sessão do descarrego, então eu sofri a minha vida toda com insônia, né? Desde criança, então faz 9, 10 anos que eu estou na fé. Então 20 anos praticamente da minha vida eu sofria com insônia, eu não dormia, eu via anoitecer e amanhecer. Então isso me prejudicava em vários aspectos da minha vida, né? Porque desde criança eu sofria com isso. O fundo de poço, assim, que tu enfrentou com a insônia. Mas eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei na igreja, porque eu já sofria com a insônia, né? E isso foi o estopim, né? Então eu lembro que o pastor fez uma oração. Logo que eu cheguei na igreja, ele pediu para eu vir na frente do altar e quem tinha sofrido de insônia e tal. E eu fui na frente do altar. E a partir do momento que eu fui, naquele mesmo instante que eu fui, é como se tivesse tirado um peso da minha vida, do meu ombro, sabe? E desde daquele dia em diante, eu nunca mais sofri com insônia. Só eu fui por uma coisa e lá resolvi outra. Então ali foi o início de tudo. Quem é a Carisiane hoje após a sessão de descarrego? Hoje a Carisiane é uma mulher abençoada, então estou na fé e batizada com o Espírito Santo, então minha vida transformou. Hoje eu durmo, hoje eu não tenho mais insônia, tenho guerras, tenho lutas como todo mundo, mas eu sei que eu posso colocar a cabeça no travesseiro, eu vou dormir e amanhã é outro dia e sempre na fé, constante. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor por essa pessoa que tem sofrido com a insônia, com a depressão, com a ansiedade, com as noites perturbadas. Essa pessoa, meu Deus, que sofre com vícios, essa que na sua casa não tem tido paz porque as brigas são constantes. É o familiar viciado, é o familiar nervoso, o familiar agressivo, e tudo isso tem sido, meu Deus, cada vez mais difícil para essa pessoa. Eu peço que aonde ela estiver, que o teu poder se manifeste para libertar de todo o mal, de todo o sofrimento, de toda a perturbação, e que em o nome de Jesus essa oração chegue para ela como um refúgio, um refrigério, que o teu Espírito dê a ela paz, força, saúde, em nome de Jesus. E te agradeço porque sei que o Senhor me ouve e me responde. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, a oração da fé realizada. Receba paz aonde quer que você esteja e prepare a sua fronha, a fronha do seu familiar, e traga nesta sexta-feira, no dia da batalha espiritual, vamos determinar que o mal esteja debaixo dos seus pés, que você venha vencer os problemas que tem enfrentado. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, passando pelo corredor dos 70 iluminados. Vamos ficando por aqui, foi um prazer ter a sua companhia. Jornada feliz para você, para a sua família.